política e economia. Uma tríade que se provou essencial para o desenvolvimento da nossa civilização. Você pode fazer parte do seleto grupo que domina essa tríade. Um grupo que constrói soluções para os desafios contemporâneos e está preparado para qualquer conflito. Um grupo de pessoas com capacidade de análise e de tomada de decisão. Um grupo de pessoas que são referências para os que estão ao seu redor. Chegou a hora de você se aprofundar e dominar os pilares fundamentais para a liderança no nosso tempo. Chegou a hora de assumir a responsabilidade. Seja um protagonista do nosso tempo. Política é o poder em ação. Não é o que aconteceu, é o que acontece. O cenário atual é decadente. Já deixou de ser uma comédia e se aproxima cada vez mais de uma tragédia. Redes sociais inflamadas por discussões rasas e estéreis. Mas você pode se questionar: o que isso tem a ver comigo? Tudo. Estar à margem dos acontecimentos não te exime do seu impacto e das consequências. Entender temas clássicos como filosofia, política e economia é entender como o mundo funciona e o seu papel nele. Em tempos de incertezas, superficialidade e mudanças rápidas, é necessário que os líderes apareçam. Homens do seu tempo, homens que sabem o seu papel. Tempos assim nos exigem uma retomada ao estudo sério, comprometido, ao conhecimento aprofundado, direcionado. Líderes são forjados assim. Estamos diante de desafios que clamam por pessoas comprometidas, protagonistas na sua circunstância. Pessoas dispostas a tomar as decisões que mudarão o futuro. Sempre foi e sempre será dessa forma. Basta olhar cada momento disruptivo: a ascensão do Império Romano, o surgimento da universidade, a Revolução Industrial. Existem 3 pilares fundamentais que moldaram cada passo dessa história: filosofia, política e economia. Uma tríade que se provou essencial para o desenvolvimento da nossa civilização. Você pode fazer parte do seleto grupo que domina essa tríade. Um grupo que constrói soluções para os desafios contemporâneos e está preparado para qualquer conflito. Um grupo de pessoas com capacidade de análise e de tomada de decisão. Um grupo de pessoas que são referências para os que estão ao seu redor. Chegou a hora de você se aprofundar e dominar os pilares fundamentais para a liderança no nosso tempo. Chegou a hora de assumir a responsabilidade. Seja um protagonista do nosso tempo. Política é o poder em ação. Não é o que aconteceu, é o que acontece. O cenário atual é decadente. Já deixou de ser uma comédia e se aproxima cada vez mais de uma tragédia. Redes sociais inflamadas por discussões rasas e estéreis. Mas você pode se questionar: o que isso tem a ver comigo? Tudo. Estar à margem dos acontecimentos não te exime do seu impacto e das consequências. Entender temas clássicos como filosofia, política e economia é entender como o mundo funciona e o seu papel nele. Em tempos de incertezas, superficialidade e mudanças rápidas, é necessário que os líderes apareçam. Homens do seu tempo, homens que sabem o seu papel. Tempos assim nos exigem uma retomada ao estudo sério, comprometido, ao conhecimento aprofundado, direcionado. Líderes são forjados assim. Estamos diante de desafios que clamam por pessoas comprometidas, protagonistas na sua circunstância. Pessoas dispostas a tomar as decisões que mudarão o futuro. Sempre foi e sempre será dessa forma. Basta olhar cada momento disruptivo: a ascensão do Império Romano, o surgimento da universidade, a Revolução Industrial.
Existem 3 pilares fundamentais que moldaram cada passo dessa história: filosofia, política e economia. Uma tríade que se provou essencial para o desenvolvimento da nossa civilização. Você pode fazer parte do seleto grupo que domina essa tríade. Um grupo que constrói soluções para os desafios contemporâneos e está preparado para qualquer conflito. Um grupo de pessoas com capacidade de análise e de tomada de decisão. Um grupo de pessoas que são referências para os que estão ao seu redor. Chegou a hora de você se aprofundar e dominar os pilares fundamentais para a liderança no nosso tempo. Chegou a hora de assumir a responsabilidade. Seja um protagonista do nosso tempo. Olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa primeira aula da semana de lançamento da pós-graduação em Filosofia, Política e Economia da Faculdade Mar Atlântico. Primeiramente, eu queria parabenizar cada um de vocês por estar aqui hoje. Ao longo dessa semana, nós vamos entender a crise social que foi instaurada e como perdemos ao longo dos anos a capacidade de gerar bons líderes. Um líder é alguém que tem domínio completo sobre diferentes áreas do conhecimento, tem um poder bélico de ascensão, seja profissional ou pessoal, alguém com prestígio e influência. Vamos conversar mais sobre isso durante esta nossa aula. A sua presença aqui nesta aula demonstra que você compreendeu a relevância de, em tempos tão incertos e marcados por iminentes conflitos e polarizações políticas, buscar um conhecimento profundo e estruturado sobre liderança, que é o que guia a verdadeira essência da política. Mais do que isso, entender as suas raízes, sua interseção com a filosofia e a economia e como esses elementos se conectam para formar o cenário que vivemos hoje. Nesta aula, nosso objetivo é ir além das narrativas simplistas dos noticiários e aprofundar nossa visão sobre o cenário atual, suas origens e como influencia diretamente nossas decisões pessoais, profissionais e sociais. Mas antes de começarmos essa nossa aula, eu queria me apresentar para vocês. Meu nome é Bruno Garchagen, eu sou coordenador da pós-graduação da Faculdade Mar Atlântico, professor de política e autor de 3 livros, sendo os 2 best-sellers. Meu livro mais recente é O Mínimo sobre Conservadorismo, que foi lançado em 2023. Eu sou mestre e faço doutorado em Ciência Política e Relações Internacionais no Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica Portuguesa, em Lisboa, onde eu também sou pesquisador. Em 2010, como aluno do mestrado da Católica, eu fui visiting student na Universidade de Oxford, completando as minhas investigações para a dissertação do mestrado. Mas hoje eu estou aqui para compartilhar com vocês um pouco do conhecimento que eu adquiri, não só na universidade, mas quase 3 décadas de estudo de política, portanto, um conhecimento que eu adquiri ao longo desses anos para justamente ajudar vocês a entender de forma profunda as relações entre filosofia, política e economia e como esses elementos moldam a nossa sociedade e as nossas decisões ao longo de séculos de história. Ao final das nossas 3 aulas, você sairá com uma visão completamente diferente sobre o que é política, filosofia e economia, de forma integrada, e como aplicar esse conhecimento no seu dia a dia. Você está prestes, portanto, a descobrir que não conhecer profundamente esses temas é, na verdade, um risco. Sem esse conhecimento, você se tornará vulnerável à manipulação, dependente de recortes de noticiários que muitas vezes não demonstram a realidade completa, além de todo o problema criado por cortes em redes sociais. O grande perigo está nas opiniões rasas, baseadas no medo ou na incerteza, que é muito comum, principalmente com toda a influência das redes sociais na nossa sociedade, sem ter a clareza necessária para entender o que realmente está em jogo. Mas essas aulas vão muito além de apenas apontar o problema.
O que vamos oferecer aqui é a oportunidade de você se libertar dessa dependência de informações superficiais e manipuladas, de opiniões rasas e sem qualquer base de conhecimento e adquirir uma base sólida, um fundamento sólido para tomar decisões fundamentadas, entendendo as raízes e origens da política, da economia, da filosofia e assim ser capaz de formar suas próprias opiniões com segurança e aplicá-las na sua realidade. Esse é o primeiro passo para não apenas compreender o mundo que está ao nosso redor, mas também para dar continuidade a estudos que farão de você uma referência nas discussões mais importantes da atualidade. Nesse momento, você pode estar se perguntando: eu realmente preciso entender tudo isso? Qual a relevância desse conhecimento na minha vida? A resposta está na profundidade e seriedade com que esses temas estão presentes no dia a dia. Em cada aula, vamos explorar as raízes e os fundamentos dessas áreas essenciais, desmistificando o que está por trás dos recortes simplificados da mídia e mostrando como as decisões políticas e econômicas impactam diretamente a sua vida e a sociedade. Você aprenderá a enxergar além do superficial, entendendo como os grandes pensadores da filosofia ajudaram a moldar os conceitos de poder, ética e governança que ainda regem o nosso mundo. Você terá acesso a um conteúdo estruturado que conecta filosofia, política e economia de forma prática e profunda. E não estamos falando aqui de teorias abstratas, mas de como esses pilares influenciam o mundo real e moldam as decisões que determinam o nosso futuro. A partir dessas aulas, você não só terá uma base sólida para entender os problemas atuais, como também será capaz de aplicar esse conhecimento para formar opiniões críticas, seguras e bem fundamentadas. Isso é totalmente alcançável. O programa que preparamos foi desenvolvido com base nos princípios das maiores instituições de ensino no mundo, como a Universidade de Oxford, que criou esse programa em 1920, e fez com que a interseção entre essas três áreas formasse uma espinha dorsal de uma educação de excelência. Se grandes líderes mundiais já utilizaram esse conhecimento para tomar decisões cruciais, você também terá acesso para entender o mundo em um nível mais profundo e se preparar para desafios maiores. E para entender esses desafios é necessário dar um passo atrás. Qual a relação entre grandes momentos da história, momentos da política e a relevância de diferentes líderes? Durante nossa aula, eu vou explorar com vocês uma linha do tempo histórica fundamental para entender o cenário político e social atual. Esses são alguns dos eventos que marcaram rupturas profundas e moldaram o mundo como o conhecemos hoje. Primeiro, um episódio central na história da humanidade, que foi a Revolução Francesa. A Revolução Francesa foi um marco crucial na história mundial, tendo início em 1789, num contexto de crescente descontentamento social, econômico e político, mas que teve também fundamentos filosóficos. A França, no final do século XVIII, era dominada por uma monarquia absoluta sob Luís XVI, onde o povo estava dividido, politicamente organizado, em três estados: o clero, a nobreza e o terceiro estado, que era a grande massa da população. E era justamente essa grande massa, mas também os outros grupos sociais que se ressentiam de uma desigualdade política, mas também de uma desigualdade fiscal, uma desigualdade econômica e da falta de representação política. O clero e a nobreza, isentos de impostos, viviam em grande opulência. O terceiro estado, por exemplo, enfrentava altos impostos e problemas sociais profundos. Esse descontentamento foi exacerbado por uma série de crises financeiras, agrárias e a influência das ideias iluministas, que pregavam um sentido muito próprio de igualdade, liberdade e fraternidade, com todas as consequências que vieram depois.
A Revolução Francesa foi impulsionada por uma combinação de fatores. A crise financeira de 1788, resultante de gastos excessivos do governo e do apoio à independência americana, forçou Luís XVI a convocar os Estados Gerais. Essa Assembleia foi uma oportunidade para o terceiro Estado expressar suas queixas, mas logo se tornou um palco de conflito entre Estados. Mas aqui também tem um componente religioso que não se pode colocar à margem. O fato de ser uma monarquia católica com tanta gente em vários segmentos sociais poderosos do ponto de vista político e econômico, passou a ser um problema também, além dos aspectos sociais, políticos e econômicos. No dia 17 de junho de 1789, os representantes do Terceiro Estado se proclamaram Assembleia Nacional, afirmando seu direito de representar a nação. O famoso juramento do Jogo de Pella, realizado em 20 de junho, simbolizou a determinação do povo, ou de parte da população francesa, parte organizada, em não se dispersar até que uma nova Constituição fosse estabelecida. A Revolução ganhou impulso com a queda da Bastilha em 14 de julho de 1789, que, embora fosse uma prisão sem quase qualquer prisioneiro e sem muita função carcerária, tornou-se um evento, um símbolo dessa luta contra aquilo que se entendia por opressão sobre uma parte do povo francês. A Bastilha era uma prisão que representava ainda o poder arbitrário da monarquia e por isso foi invadida pelos revolucionários que tomaram controle e utilizaram aquela invasão como o início do movimento revolucionário em curso. Nos meses seguintes, a revolução se intensificou, levando a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão em agosto de 1789, carta essa que consagrou uma visão muito própria e revolucionária dos princípios de liberdade, igualdade e fraternidade, que não tinha equivalente em outro país europeu. Mas dessa forma, com essa natureza revolucionária, foi disseminada mundo afora e chegou inclusive ao Brasil como influência política e jurídica. Esse documento foi fundamental para estabelecer as bases de também uma concepção muito própria, muito singular, dentro da França de direitos civis e da ideia de que a soberania reside no povo e não no rei. O grande problema é que essa ideia foi disseminada e influenciou outros países com uma cultura e história políticas muito distintas e, claro, produziu efeitos muito diversos em cada país no qual a Revolução Francesa se tornou uma grande influência e influência de mudanças concretas do ponto de vista político, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista social. A Revolução Francesa não se limitou a mudar a estrutura política da França, também desafiou a ordem social e política estabelecida, propondo a ideia de que a razão deveria substituir Deus e tudo aquilo que estava construído como tradição. A influência do iluminismo foi palpável, com pensadores como Rousseau, Voltaire e Montesquieu, que forneceram as bases filosóficas para essa mudança em graus maiores ou menores, dependendo daqueles líderes do movimento revolucionário. Mas algo muito importante deve ficar claro para vocês. Tudo que foi construído do ponto de vista filosófico e político tinha uma natureza revolucionária, e é a partir dessa natureza revolucionária que a Revolução Francesa deve ser entendida no contexto francês, no impacto que gerou dentro da França, mas também em outros países. Claro, o que aconteceu na França foi de uma magnitude tão grandiosa que países diferentes que enfrentavam problemas e crises diferentes foram impactados pelos ideais, mas também por aquilo que se realizou nas ruas, nos gabinetes, na França. E esse impacto se estendeu além das fronteiras
francesas, inspirando movimentos revolucionários em várias partes da Europa e também nas Américas, nos Estados Unidos, por exemplo. As ideias de liberdade e direitos humanos, que, repito, eram ideias singulares daquele contexto revolucionário francês, emergiram a partir da Revolução, mas moldaram toda a política moderna no mundo ocidental, influenciando a criação de várias constituições ao redor desse mundo ocidental, incluindo a Constituição de 1824 aqui no Brasil. No entanto, a Revolução Francesa também trouxe consigo, mas compreensivelmente, dada a natureza revolucionária, a Revolução também trouxe consigo a violência e a instabilidade. E teve uma fase da Revolução Francesa, que é a fase conhecida como período do terror, fase essa liderada por Robespierre e tantos outros que compunham o grupo dos jacobinos, e esse período de terror foi responsável, os homens que conduziram esse período de terror foram responsáveis pela morte de milhares de pessoas, incluindo a do rei Luís XVI e da rainha Maria Antonieta. A Revolução começou com o ideal de liberdade e de igualdade, e também de fraternidade, e acabou mergulhando a França num caos que culminou na ascensão de Napoleão Bonaparte, por justamente esses ideais abstratos de liberdade, igualdade e fraternidade terem uma concepção própria que era, de fato, revolucionária. Então, não há nenhuma contradição entre aquilo que se tinha por ideia revolucionária de liberdade, igualdade e fraternidade com o seu corolário, que foi a violência e as milhares de mortes. Era uma relação direta de causa e consequência. O legado da Revolução Francesa, obviamente, é complexo, não só por aquilo que aconteceu internamente na França, mas pela forma como esse legado e essa influência poderosa foram absorvidos por outros países com, repito, histórias, culturas sociais e políticas muito diferentes da França. Por um lado, a Revolução abriu o caminho para a modernidade, com todos os problemas que a modernidade criou, incluindo o secularismo, incluindo o racionalismo dogmático, incluindo toda uma sorte de consequências negativas que se estendem até hoje e que são o resultado da Revolução Francesa. E se, por um lado, esse legado, entendido de forma diferente dessa que eu apresento para vocês, com essa natureza revolucionária, esse legado é entendido de forma positiva, porque alguns países conseguiram acondicionar esse legado à sua própria realidade e, de fato, conseguir separação de poderes e atribuição legal de direitos das pessoas. Por outro lado, e como consequência direta de todas as ideias revolucionárias que compunham a Revolução Francesa, o ato, quer dizer, o movimento em si e tudo aquilo que aconteceu durante o período da Revolução Francesa é a demonstração cabal dos perigos e das consequências da radicalização e da violência política, que é o seu corolário. A Revolução Francesa foi um processo multifacetado que desafiou as estruturas de poder tradicionais. Isto aqui eu não estou falando de um ponto de vista elogioso, pelo contrário, e que promoveu a ideia de que todos os cidadãos têm direitos inalienáveis, embora, durante a seguir a Revolução, esses direitos não foram garantidos para todo mundo. Então, há dentro da própria ótica da Revolução na França, à época, uma contradição entre aquilo que foi prometido e aquilo que foi entregue. De qualquer forma, da perspectiva de outros países, ficou
pelo menos a ilusão de que aquele evento histórico lutava pela justiça e igualdade e que foi uma jornada de construção para algo melhor. Mas o ponto aqui principal é: a política deve ser entendida não de forma superficial, mas unindo todos os pontos e tudo aquilo que ajuda a explicar e a entender um evento histórico de tal magnitude em sua profundidade e complexidade como foi a Revolução Francesa. Quando olhamos para a Revolução, não apenas compreendemos um marco histórico, mas também conseguimos adquirir ferramentas para analisar criticamente o mundo ao nosso redor, o mundo do presente, e as dinâmicas de poder que continuam a moldar as nossas sociedades. E aqui algo muito importante: o legado da Revolução Francesa, tanto em termos de natureza revolucionária desses ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, quanto a maneira como as instituições políticas funcionam, inclusive no Brasil republicano, tudo isso ainda sofre uma influência poderosa da Revolução Francesa. Segundo ponto histórico aqui, o evento histórico que teve uma importância tremenda para o presente do mundo foram as revoluções europeias de 1848. Revoluções essas que também foram conhecidas como a Primavera dos Povos. E lembre-se que até o termo foi utilizado alguns anos atrás para se referir ao que estava acontecendo no Oriente Médio, quando se definiu aquele levante popular como Primavera Árabe. Então, o conhecimento da história nos permite fazer essa ponte entre passado e presente. Mas aqui as revoluções de 1848, conhecida como Primavera dos Povos, surgiram também num contexto de descontentamento generalizado, já não mais num país específico, mas em vários países da Europa. Após as revoluções de 1830, as tensões sociais, políticas e econômicas continuaram a crescer por várias razões. A industrialização rápida levou ao surgimento de uma classe trabalhadora que foi se tornando insatisfeita à medida que aquela primeira necessidade foi suprida, que era ter algum dinheiro para comer, mas isso, obviamente, não é o suficiente. Enquanto a repressão política e a falta de representação política alimentaram em vários grupos sociais, intelectuais, pensadores, burguesia, um desejo por mudanças de ordem política que pudessem depois ter impacto econômico e social. Então houve, naquele período, uma criação, por um lado, e uma disseminação profunda e ampla, por outro, de ideais. De uma parte, ideais liberais, de outra parte, ideais nacionalistas, inspiradas, essas ideias, por eventos anteriores. E tudo isso, aquilo que estava acontecendo na vida concreta, e aquela efervescência intelectual, e criação e disseminação de ideologias, tudo isso foi um terreno fértil para as revoltas e revoluções que viriam a seguir. Essas revoluções foram impulsionadas, no caso específico dessas revoluções de 1848, foram impulsionadas por uma combinação de fatores que incluíram desigualdade social, uma crescente disparidade entre classes sociais, que levou a um aumento de um descontentamento e a exigência de trabalhadores organizados por melhores condições de vida e direitos políticos. Também movimentos nacionalistas que lutavam por autodeterminação e independência nacional, tentando proteger a soberania numa época em que as tensões entre os países na Europa eram muito grandes, essas tensões. E, portanto, autodeterminação, a ideia de uma independência nacional, tudo isso, o conjunto disso foi uma força poderosa.
especialmente em regiões como a Alemanha e a Itália, ou aquele território que a gente conhece hoje como Alemanha e Itália, onde as identidades não só nacionais, mas locais, regionais, estavam sofrendo ataques diversos e, portanto, todo um movimento para tentar proteger essas identidades, essas culturas locais. Um outro aspecto importante é as influências ideológicas, influência do liberalismo, do socialismo, influências das ideias revolucionárias da Revolução Francesa, esse conjunto de ideologias que serviram de inspiração para muitos revolucionários, para muitos líderes de movimentos organizados, como movimentos dos trabalhadores, ideias essas que promoviam esses ideais de liberdade, igualdade e fraternidade sob uma ótica revolucionária. As revoluções de 1848 se espalharam rapidamente por diversas nações europeias, incluindo França, Alemanha, Áustria, Itália e Hungria. Cada país tinha as suas singularidades, mas algumas características comuns podem ser identificadas. Na França, por exemplo, a Revolução de Fevereiro resultou na queda da monarquia de Luís Filipe e na Segunda República. Então, houve ali a luta por um governo, um tipo de governo diferente daquele que havia até então, um governo com uma luta por um governo democrático, também uma visão de democracia bastante singular, mas conflitos entre diversas facções políticas vieram a seguir como consequência desses conflitos entre as diversas facções. Na Alemanha, o movimento revolucionário começou com protestos em cidades como Berlim e Frankfurt, que exigiam a unificação nacional e reformas democráticas. A Assembleia Nacional de Frankfurt, por exemplo, foi convocada, mas as tentativas de unificação falharam devido à falta de apoio popular e à resistência dos monarcas. E aqui um ponto importante. Na maioria dos casos, no passado e no presente, as mudanças políticas foram realizadas por uma pequena elite que tinha um projeto político de poder próprio, sem que houvesse um apoio da população para que essas mudanças políticas fossem levadas adiante. As quedas das monarquias, as derrubadas das monarquias na Europa e também no Brasil não tiveram absolutamente nada a ver com uma preocupação ou com uma vontade popular genuína. Não. Foi uma reunião de elites que conduziram os seus países para aquilo que desejavam, não importando o que as respectivas sociedades queriam e desejavam. Então, esse descompasso entre a vontade popular, aquilo que a população de fato quer, e o que a elite desejava e efetivamente o fez, é um dado importantíssimo sobre, se não todas, a maioria das principais mudanças políticas na Europa e nas Américas. Na Áustria, a Revolução Austríaca foi marcada por revoltas em várias cidades, incluindo Viena. O governo foi forçado a conceder algumas reformas, mas a reação rapidamente recuperou o controle para manter o status quo. Na Itália, a Revolução Italiana buscou unificar os diversos estados em uma única nação. Embora inicialmente bem-sucedido em algumas áreas, os revolucionários enfrentaram uma forte resistência daqueles grupos políticos que estavam no poder, e a mudança não foi à frente naquele momento, viria depois. Apesar das esperanças de mudança, e aqui entendam, mudança tem um sentido neutro aqui nessa minha aula, nesse sentido específico, porque nem sempre as mudanças foram para melhor. Mas apesar das esperanças de mudança, a maioria das revoluções de 1848 fracassou em seus objetivos imediatos. E isso nem foi uma coisa ruim. As forças do status quo, as forças que tentavam preservar aquilo que existia, em muitos casos conseguiram
restaurar a ordem. No entanto, essas revoluções deixaram um legado duradouro. Elas abriram caminho para as futuras lutas de mudança política que acabaram, de fato, acontecendo depois com a derrubada das monarquias e a implantação da república em vários países, como Alemanha e Itália, por exemplo. Além disso, a Primavera dos Povos serviu como um catalisador para o desenvolvimento de movimentos sociais e políticos que continuaram a realizar o seu trabalho ao longo do século XIX para, no século XX, realizar uma série de revoluções mais ou menos sangrentas em várias partes do mundo. As revoluções de 1848 são um exemplo emblemático da luta por mudanças políticas nos países da Europa que depois foram disseminadas para outras partes do mundo com consequências muito distintas de acordo com cada peculiaridade dos países influenciados por essas ideias e por essas mudanças nos países europeus. Ao estudar essas revoluções, nós podemos entender melhor os desafios e as dinâmicas sociais que moldaram o mundo moderno, que continua essencialmente tendo essa natureza revolucionária que lhe deu causa. Cada um desses marcos históricos que eu apresentei para vocês aqui contribuiu para o ponto em que chegamos no presente. Porque cada momento teve um líder histórico por trás de cada ideia, de cada movimento, de cada ação. Que podia ser um líder virtuoso, com mais virtudes do que vícios, mas também poderia haver, e como houve, líderes importantíssimos que tinham mais vícios do que virtudes. No século passado, outros dois momentos marcaram a história: a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. A magnitude desses dois eventos, dessas duas grandes guerras, para a mudança do mundo e para o mundo em que vivemos hoje, essa magnitude é profunda, ela é absoluta e é impossível entender o mundo de hoje sem compreender a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Ambas bagunçaram completamente o mundo que existia até ali. Mundo que, obviamente, já enfrentava diversos problemas, como aqueles que eu já apresentei, mas um mundo que começava ali, no início do século XX, a se reorganizar e tentar buscar a paz. Mas isso termina com a eclosão da Primeira Guerra Mundial em 1914. Guerra essa que se estende até 1918 e que foi um dos conflitos mais devastadores da história moderna, por várias razões, uma das quais as armas à disposição dos exércitos. Também conhecida como Grande Guerra, suas raízes estão profundamente entrelaçadas com rivalidades políticas, econômicas e sociais na Europa no início do século XX. Problemas esses que, em alguma medida, eram problemas que se arrastavam no século anterior e que não foram resolvidos. As tensões aumentaram devido também não só a um nacionalismo crescente, e esse nacionalismo já era o sintoma de um problema, as alianças militares, a competição entre impérios que ainda existiam, um conjunto de fatores que culminou numa crise essa que eclodiu numa guerra após o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando da Áustria em junho de 1914. O assassinato foi apenas o estopim para justificar um conflito que já estava sendo fermentado e que só precisava de um motivo. O problema não foi
o assassinato em si, mas todo o contexto que existia, e o assassinato foi usado como justificativa. As causas da Primeira Guerra Mundial podem ser agrupadas em várias categorias. Uma delas, o nacionalismo, mas o nacionalismo, como eu falei, já era uma decorrência de um problema anterior, que era justamente uma tentativa de atacar as soberanias nacionais e a ideia de uma identidade nacional. Havia na Europa Central, nos Balcãs, uma identidade nacional muito forte, uma identidade nacional que foi usada por alguns grupos para fomentar rivalidades e não apenas para proteger essas identidades. Países como a Alemanha, a França e a Rússia buscavam expandir sua influência, levando a competição acirrada entre eles, e isso acabou contribuindo também para esse contexto histórico delicado. Aquilo que se entende por imperialismo, ou seja, as potências europeias disputando uma corrida por colônias na África e na Ásia, o que, obviamente, aumentou as tensões entre esses países. E essa competição vai gerar desconfiança e rivalidade, particularmente opondo dois países, Grã-Bretanha e Alemanha. Também havia um sistema de alianças que era muito complexo, que incluía uma tríplice aliança formada por Alemanha, Áustria, Hungria e Itália, e a tríplice entente constituída por França, Grã-Bretanha e Rússia. Essas alianças significavam que, havendo justificativa para um conflito local, ou um conflito entre os dois países, esse problema poderia rapidamente escalar para uma guerra em larga escala, e foi o que acabou acontecendo. Militarismo. Uma outra parte do problema, a corrida armamentista que precedeu a guerra, resultou num aumento nas forças militares e, obviamente, na expectativa do uso de força para resolver disputas quando falhasse a parte diplomática, e a parte diplomática também acabou ficando fragilizada, dada a ânsia de determinados países por aumentar o poder bélico. E é importante, claro, que vocês saibam que essa ideia do militarismo já estava profundamente enraizada na cultura de muitos dos países europeus. O conflito começou com a mobilização das tropas e rapidamente, o conflito da Primeira Guerra Mundial, começou com a mobilização das tropas e rapidamente se expandiu para várias frentes de batalha. A guerra se caracterizou por um estilo de combate de trincheiras, onde as condições eram extremamente precárias, e isso resultou numa carnificina extraordinária com milhões de mortos e feridos. Os principais frontes dessa guerra foram a frente ocidental, com batalhas como a de Somme e de Verdun. A frente ocidental se tornou o epicentro da guerra, simbolizando a estagnação e o horror do conflito. A frente oriental, por outro lado, embora menos conhecida, viu batalhas significativas para os rumos da guerra entre as potências centrais e os aliados. Aliados como a Rússia, que sofreram derrotas massivas que eventualmente levariam depois à Revolução de 1917. A Primeira Guerra Mundial teve consequências profundas e duradouras. O Tratado de Versalhes, assinado em 1919, impôs severas reparações à Alemanha, redesenhou o mapa da Europa, criou novos países, mudou as fronteiras existentes, e isso gerou e ainda gera problemas muito sérios em várias partes do mundo. Já na época, essa configuração e as decisões tomadas no tratado produziu um ressentimento profundo que depois ajudam a explicar a Segunda Guerra Mundial. A guerra provocou mudanças sociais significativas, incluindo o aumento da participação das mulheres na força de trabalho e a transformação das estruturas políticas em muitos países.
As revoluções e movimentos sociais que surgiram na esteira da guerra alteraram radicalmente o cenário político europeu. A guerra foi um evento cataclísmico que não apenas moldou o século XX, mas também mudou a forma como a guerra e a política eram entendidas naquele momento e passaram a ser entendidas depois. Ao estudar esse conflito, não apenas compreendemos suas causas e consequências, mas também adquirimos uma perspectiva muito mais refinada sobre como as dinâmicas de poder, de identidades nacionais, dos impérios, do poder político, do poder econômico, da aliança de elites políticas e econômicas continuam a influenciar o mundo até hoje. Outro evento histórico importantíssimo para compreendermos o mundo de hoje foi a Revolução Russa, realizada em 1917. A Revolução Russa foi um marco fundamental que transformou radicalmente a sociedade russa, mas não só. Essa revolução influenciou o curso da história mundial. A revolução ocorreu num contexto de aguda insatisfação popular que foi exacerbada pela participação da Rússia na Primeira Guerra Mundial. Essa participação provocou enormes perdas humanas e uma crise econômica severa. A combinação de pobreza extrema, falta de alimentos e opressão do regime czarista contribuiu para um clima de revolta, clima esse que foi usado pelos revolucionários para realizar não só o movimento, mas a revolução de fato. As causas da Revolução Russa podem ser divididas em duas categorias principais, pelo menos duas categorias principais. Fatores sociais e econômicos. A maioria da população russa era composta por camponeses que viviam em condições precárias, sem acesso a terras ou recursos. As grandes desigualdades sociais e a pobreza geraram um profundo descontentamento. Além disso, a industrialização, embora tenha trazido crescimento econômico, resultou em más condições de trabalho e a formação de uma classe trabalhadora urbana cada vez mais insatisfeita. Fatores políticos. O regime czarista, liderado por Nicolau II, era autoritário, incapaz de atender às demandas por reformas que atendessem àquilo que a população precisava. Repressão política, falta de liberdade, problemas econômicos, problemas sociais, corrupção governamental, tudo isso alimentou a oposição. Movimentos revolucionários, como os dos bolcheviques, liderados por Lenin, não só, começaram a ganhar força. Esses movimentos que propuseram uma alternativa radical ao regime czarista. A Revolução Russa pode ser dividida em duas fases principais. Revolução de Fevereiro, em março de 17, fevereiro no calendário juliano, as manifestações em Petrogrado, atual São Petersburgo, contra a escassez de alimentos e as condições de vida, culminaram na abdicação do czar. Depois de muita pressão, depois de muita violência, um governo provisório foi estabelecido, mas suas promessas de reforma não satisfizeram as massas. E antes das massas, não satisfizeram os líderes das revoluções, principalmente. Revolução de Outubro. Em outubro de 1917, os bolcheviques lideraram uma insurreição bem-sucedida que derrubou o governo provisório. Com o slogan Paz, Terra e Pão, os bolcheviques conseguiram, por meio desse movimento revolucionário, por meio da tomada de poder, estabelecer um governo socialista sob a liderança de Lenin. A Revolução Russa resultou depois na criação da União Soviética e na implementação de políticas socialistas que transformaram a economia, transformaram profundamente a economia e a sociedade do país. As consequências imediatas incluíram a retirada da Rússia na Primeira Guerra Mundial e uma guerra civil brutal que opôs bolcheviques e os seus adversários. E este conflito durou até 1922.
O legado da Revolução Russa é um legado multifacetado, um legado, obviamente, que profundamente violento, profundamente negativo para a Rússia e para outros países, um legado que inspirou movimentos comunistas ao redor do mundo, não só inspirou, como financiou, como organizou, como ditou esses movimentos comunistas ao redor do mundo, inclusive no Brasil, e desafiou as ideias daquele tipo de democracia liberal que estava sendo formada na Europa, as ideias daquele tipo de capitalismo que também estava sendo desenvolvido na Europa e nas Américas, e parte das Américas, movimento que levou também à repressão política naqueles regimes totalitários que foram instituídos desde o início da Revolução Russa, que teve em Stalin o seu grande representante. Isso não quer dizer que não houve violência sob Lenin, houve, e violência muito brutal, mas Stalin acabou sendo o representante da fase mais brutal da Rússia sob o regime socialista. Além, obviamente, das consequências devastadoras da Guerra Civil. A Revolução Russa não apenas alterou o curso da história do país, mas também moldou, em maior ou menor grau, políticas locais, mas, sobretudo, a política internacional no século XX. Sendo a Rússia, de um lado, o maior poder político e econômico e, do outro lado, os Estados Unidos da América. Estudar a Revolução Russa permite que a gente compreenda de uma forma profunda as lutas sociais e políticas e as complexidades da mudança social e as consequências de movimentos ideológicos e políticos radicais. Dinâmicas como essa continuam se desenvolvendo até hoje no nosso atual contexto do presente. Mas desde lá, é uma dinâmica que vai sendo construída historicamente e que, logo depois da Revolução Russa, vai ajudar a compreender também a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial é um conflito que começa em 1939, termina em 1945 e foi um dos conflitos mais devastadores da história. E ainda mais do que a Primeira Guerra Mundial, porque na Segunda Guerra Mundial o poder bélico, a tecnologia militar já estava muito mais avançada em comparação à Primeira Guerra, e esse poder bélico foi muito beneficiado em termos tecnológicos com a experiência da Primeira Guerra Mundial. E foi um dos conflitos mais devastadores que envolveu a maioria das nações do mundo e resultou na morte de dezenas de milhões de pessoas. As raízes da guerra estão profundamente fundamentadas nos descontentamentos que se seguiram à Primeira Guerra Mundial, especialmente as condições, como já falei aqui, impostas pelo Tratado de Versalhes, que deixaram a Alemanha em uma situação econômica e política precária. Algumas das causas principais da Segunda Guerra Mundial podem ser agrupadas nessas categorias. Primeiro, o ressentimento produzido dentro da Alemanha em relação ao tratado, em relação à postura das potências vencedoras da Primeira Guerra Mundial e numa busca para tentar reconstruir a Alemanha que vivia como rescaldo também da Primeira Guerra Mundial, um momento político muito conturbado internamente, um cenário econômico muitíssimo difícil, inflação alta,
muitos grupos brigando entre si dentro do país e, portanto, da parte da população, não só um ressentimento, não só tudo aquilo que uma sociedade precisa ter para enfrentar problemas emergenciais de ordem política, econômica e social, mas, obviamente, também uma vontade interna de tentar recuperar um país degradado, tentar recuperar o prestígio desse país, tentar, enfim, recuperar o país como um todo. E foi justamente esses elementos que estavam difusos nos indivíduos dentro da sociedade alemã e na promessa que foi feita de recuperação, esse conjunto de fatores ajudam a entender a ascensão do discurso dos nazistas representados por Adolf Hitler. O movimento político nazista e depois o governo constituído promoveram uma ideia de reconstrução da soberania alemã, mas não só. O aspecto racial da raça ariana era algo fundamental, porque era algo muito mais profundo do que simplesmente uma identidade nacional. A identidade nacional alemã acabou sendo, como instrumento de retórica política, de difusão dessas ideias por parte dos nazistas para a população, a sociedade alemã. A identidade nacional era uma expressão de algo maior, que era justamente o pertencimento de uma raça especial, na visão deles, obviamente, uma raça especial que era a raça ariana. E todo esse discurso, que era não só racialista, mas também ideológico, ele ganha força dentro da Alemanha, ele contribui para que se construísse uma confiança interna que leva à ascensão política dos nazistas, que leva ao regime nazista e que leva depois à expansão agressiva para fora do território alemão. Primeiro, para tentar reconstruir esse espaço vital que não se resumia ao território alemão, que compreendia todo um território que se espalhava por parte da Europa, Europa de Leste, e descia o mapa, com parte da Índia, com parte do Japão, que era justamente o espaço entendido como espaço ocupado historicamente pelos povos indo-europeus, que eram os povos indo-europeus, nessa fantasia nazista, da ideologia nazista, os povos arianos. O totalitarismo, do ponto de vista político, é algo que também se torna um elemento importante para compreender o que aconteceu naquele momento histórico. Regimes totalitários na Alemanha, na Itália, no Japão, regimes que buscavam não só uma concentração de poder e um domínio da sua população, mas uma expansão territorial. E tudo isso vai acirrando os ânimos na relação entre outros países e criando um clima de hostilidade e rivalidade. A Itália, por exemplo, invadiu a Etiópia em 1935. O Japão, em 1937, começa a invadir a China. E esses dois exemplos de tantos vão acirrando os ânimos e criando tudo aquilo que se torna justificativa para uma guerra internacional. Outro ponto, a falta de ação da Liga das Nações, a incapacidade da Liga de conter as agressões e essa hostilidade de potências totalitárias, a política de apaziguamento adotada por países como a Grã-Bretanha e França, elementos que encorajam os totalitários que querem
expandiu seus territórios. Encorajou Hitler, por exemplo, a sua política expansionista. A Segunda Guerra Mundial começou oficialmente em 1º de setembro de 1939, com a invasão da Polônia pela Alemanha. Esse ato levou à declaração de guerra, do ponto de vista simbólico, né? Outras coisas aconteceram. Mas esse ato foi o estopim para que a Grã-Bretanha declarasse guerra à Alemanha. O conflito, e depois a França, o conflito se espalhou rapidamente e abrangeu Europa, Pacífico, África e Ásia. Outro elemento importante, o teatro europeu. A Blitzkrieg, guerra relâmpago alemã, permitiu a rápida conquista da Polônia, da Dinamarca, da Noruega, dos Países Baixos e de parte da França. No entanto, a entrada da União Soviética e os combates na frente oriental mudaram o curso da guerra, especialmente após a Batalha de Stalingrado, que marcou o início da retirada alemã. No caso do Pacífico, o ataque a Pearl Harbor, em dezembro de 1941, levou os Estados Unidos a entrar no conflito. Esse episódio foi fundamental para que o governo americano decidisse de fato entrar na guerra depois de muito tempo tentando evitar entrar no conflito. As batalhas do Pacífico foram intensas, culminando em vitórias significativas como a Batalha de Midway e a conquista das ilhas do Japão. Segunda Guerra Mundial produziu mudanças profundas do ponto de vista econômico, político e sociais. A guerra culminou com a rendição incondicional da Alemanha em maio de 1945 e do Japão em setembro daquele mesmo ano. Após isso, foi fundamental, após os bombardeios atômicos de Hiroshima e Nagasaki. As consequências imediatas incluíram a criação das Nações Unidas, a divisão da Europa em blocos ocidentais e orientais durante a Guerra Fria, a descolonização de várias regiões do mundo nas décadas seguintes. O Holocausto, na Alemanha, que resultou na morte de milhões de judeus e de outros grupos minoritários, deixou um legado de reflexão e ação no mundo inteiro sobre direitos humanos e genocídio. A Segunda Guerra Mundial é o exemplo devastador do impacto do extremismo e do totalitarismo, e não só, no mundo, além de demonstrar a necessidade de entendimento e de cooperação internacional para que haja, de fato, uma paz, que é um problema histórico. A paz entre países é um problema, infelizmente, histórico. Não há uma solução definitiva. O que há é sempre uma tentativa interminável de evitar a guerra. Estudar conflitos como esses é crucial para entender as dinâmicas de poder, os desafios enfrentados no passado, mas também no presente, e a importância dos grandes líderes. As lições aprendidas continuam a influenciar a política global e a demonstrar a importância da diplomacia, da negociação, da prevenção de conflitos, da nossa atitude individual no microcosmo da nossa existência, mas também na importância de saber como liderar, quem são os líderes, e saber identificar quem são os líderes que têm mais virtudes do que vícios, para não cair em armadilhas e confiar em líderes que têm mais vícios do que virtudes. Agora que exploramos esses eventos históricos, é importante destacar o grande problema que enfrentamos nos dias de hoje: a incompreensão sobre o que é, de fato, a política, mas não só.
a incompreensão sobre os limites da política, a natureza da política e de que maneira é ou deve ser a nossa participação na política. A maioria das pessoas confunde política com aquilo que é mostrado de forma superficial nas manchetes, nos debates polarizados, em opiniões sem base, sem fundamento, rasas e muitas vezes erradas nas redes sociais. Mas a verdadeira política, aquela que realmente molda as decisões de longo prazo, que impacta diretamente de forma positiva o futuro das sociedades, é muito mais profunda do que vemos no noticiário nas redes sociais. Essa falta de compreensão é perigosa porque ela transforma você em refém de informações e opiniões manipuladas, deixando à mercê das agendas políticas e econômicas de terceiros, que pode ser um mero influenciador de rede social, mas pode ser um líder político, pode ser alguém com mandato político, que vai, de fato, afetar a sua vida. Sem um conhecimento sólido, você acaba sendo guiado pela emoção, pela paixão política, pelo medo, pelo desespero, pelo ressentimento e também pelo oportunismo de quem controla essas narrativas. Qual é o resultado disso? Você não consegue discernir o que é uma decisão estratégica do que é uma manipulação. Você não consegue diferenciar aquilo que você pensa com aquilo que você foi levado a pensar. O problema se agrava quando percebemos que, em tempos de grandes incertezas, quem não entende o jogo político e econômico fica completamente perdido e, preste atenção, além de perdido, aterrorizado com o que está acontecendo ao seu redor. Sem esse conhecimento profundo, você não tem as ferramentas para lidar com a complexidade dos problemas atuais e se torna vulnerável às narrativas de curto prazo e às informações e opiniões completamente distorcidas, sem ser capaz de enxergar as causas reais e as soluções mais adequadas. Agora que exploramos esses marcos históricos da Revolução Francesa às guerras mundiais, vimos como os eventos políticos moldaram profundamente a nossa sociedade. Falamos sobre as tentativas de substituir a ordem tradicional por novas ideologias e revolucionárias e o impacto dessa desestruturação nas nossas vidas de hoje. Mas o que realmente define a política em sua essência? O que realmente define a política em sua essência? Todo o conteúdo que vimos até aqui leva a 3 pilares que são fundamentais para que você crie um repertório e assuma o protagonismo nas discussões: filosofia, economia e, principalmente, política. Amanhã conversaremos mais. É fundamental que você esteja comigo às 20 horas. E eu também apresentarei os detalhes da nossa pós-graduação. Te espero amanhã. Até lá. Política é o poder em ação. Não é o que aconteceu, é o que acontece. O cenário atual é decadente. Já deixou de ser uma comédia e se aproxima cada vez mais de uma tragédia. Redes sociais inflamadas por discussões rasas e estéreis. Mas você pode se questionar: o que isso tem a ver comigo? Tudo. Estar à margem dos acontecimentos não te exime do seu impacto e das consequências. Entender temas clássicos como filosofia, política e economia é entender como o mundo funciona e o seu papel nele. Em tempos de incertezas, superficialidade e mudanças rápidas, é necessário que os líderes apareçam. Homens do seu tempo, homens que sabem o seu papel. Tempos assim nos exigem uma retomada ao estudo sério, comprometido, ao conhecimento aprofundado, direcionado. Líderes são forjados assim.
Estamos diante de desafios que clamam por pessoas comprometidas, protagonistas na sua circunstância. Pessoas dispostas a tomar as decisões que mudarão o futuro. Sempre foi e sempre será dessa forma. Basta olhar cada momento disruptivo: a ascensão do Império Romano, o surgimento da universidade, a Revolução Industrial. Existem 3 pilares fundamentais que moldaram cada passo dessa história: filosofia, política e economia. Uma tríade que se provou essencial para o desenvolvimento da nossa civilização. Você pode fazer parte do seleto grupo que domina essa tríade. Um grupo que constrói soluções para os desafios contemporâneos e está preparado para qualquer conflito. Um grupo de pessoas com capacidade de análise e de tomada de decisão. Um grupo de pessoas que são referências para os que estão ao seu redor. Chegou a hora de você se aprofundar e dominar os pilares fundamentais para a liderança no nosso tempo. Chegou a hora de assumir a responsabilidade. Seja um protagonista do nosso tempo.